Olá pessoal, eu sou a Miriam Nakazone do Ateliê Na Costura e a aula de hoje será sobre essa mochila. É uma mochila, essa aqui é infantil, mas no meu blog eu vou disponibilizar também um molde para adulto, porque estou ensinando a construir o molde. Vocês vão lá na minha página do www.nacozinha.com e vocês podem seguir o passo a passo de como construir o molde e também baixar o molde. Então, vamos dar sequência então à nossa aula de hoje. Para essa mochila, eu vou precisar cortar com o molde, né? Esse molde que vocês vão construir. Dá para fazer qualquer tamanho. Vocês vão cortar 2 vezes no nylon dublado, que é o forro da nossa mochila. 2 vezes no PVC. Eu escolhi o PVC em jeans. 2 vezes no PVC, que é o nosso tecido principal, certo? Depois nós vamos colocar um bolso na frente. Esse bolso da frente nós vamos também cortar 2 vezes no PVC. 2 vezes no PVC. Que eu coloquei jeans por dentro e listadinho por fora. Então, 2 vezes. Ainda para esse bolso, nós vamos precisar de um debrum para colocar em cima do zíper, tá? Então, um retângulo, debrum, um zíper para o bolso. E ainda para o bolso, eu vou precisar de um cursor. Para a parte da lateral da mochila, onde eu tenho o canal do zíper e o fole da mochila, então eu também vou precisar uma vez 13 por 64 e também no nylon dublado, tanto no forro quanto no tecido principal. E vou precisar para o canal do zíper. Do canal do zíper eu corto 13 por 54 e depois eu vou cortar o meio aqui, porque eu preciso de 2 partes para fazer o sanduíche do zíper. Então, também está aqui cortado e vou precisar do zíper, para o canal do zíper. Eu corto sempre maior para mim poder colocar os cursores. Nesse canal, nós vamos colocar 2 cursores, então aqui também. Bom, depois para a alça, estou colocando 2 alças de 40 centímetros, que são as superiores. 2 alças de 30 centímetros, que são as inferiores. E uma alcinha, aquela que a gente carrega, que eu vou até fazer uma costurinha aqui, ó, bem aqui, para ficar mais estreitinha. Depois eu mostro como que vai ficar, tá? Então, ela é com 22 centímetros. E eu vou precisar de 2 reguladores de alça. Então, eu vou precisar de 2 reguladores de alça. E eu gosto também de colocar um bolsinho interno, porque às vezes quer guardar um celular, não quer que misture com as outras coisas, então eu gosto sempre de colocar um bolsinho interno. Esse bolsinho interno, você vai cortar um retângulo de 26 por 22. Bom, eu vou começar fazendo este bolso interno. Esse bolso interno, eu vou virar ele no avesso. Então, eu vou passar fechando aqui, aqui e aqui, onde vai ser o fundo do bolso, nós vamos deixar um espaço para desvirarmos esse bolso. Bom, depois que estiver costurado, nós vamos pregar. Eu já costurei o bolso, desvirei e já alfinetei aqui no fundo. Agora eu vou para a máquina e vou passar uma costura a volta toda desse bolso, fechando aqui onde ficou aberto. E aí eu já volto para a gente continuar. Então eu já fiz a parte do bolso e aqui eu vou reservar. Depois eu vou explicar como nós vamos prosseguir. Bom, a parte do bolso, esta parte aqui, nós vamos pregar com uma costura auxiliar o zíper, de forma que o zíper vai ficar olhando direito com direito do tecido. Eu já adiantei, já passei uma costura. Nós vamos colocar a outra parte para fazer o sanduíche, certo?
Nós vamos fazer o sanduíche. Para fazer o sanduíche, eu vou usar um prendedor, que é um prendedor de papel. Eu vou usar o prendedor de papel para não furar a peça, porque é um PVC. Então, agora eu vou na máquina e vou costurar fazendo o sanduíche aqui. Eu já fui para a máquina, olha, vou desvirar para vocês verem. Passei a costura aqui, agora eu desvirei a peça, vou acertar bem, vou colocar os meus prendedores para fixar no lugar. E desse lado aqui eu vou passar um pesponto e depois nós voltamos. Eu vou aproveitar e já passar uma costura auxiliar dessas duas partes juntas, que fica melhor para montagem. Já passei o pesponto aqui, perto do zíper, bem pertinho para vocês verem como que ficou. Já passei uma costura, um zigue-zague a volta toda para prender os dois tecidos. Eu vou colocar o debrum. Para mim colocar, eu vou, olha, pôr aqui do lado do avesso e vou costurar ele aqui, do lado do avesso. Nós costuramos o debrum aqui, ó, do lado do avesso. Agora, esse debrum eu vou virar. Eu vou virar do lado do direito, aqui, ó, de modo que ele vai ficar cobrindo o zíper. Então, o zíper não vai ficar aparecendo. E aqui em cima, eu vou pregar na mochila. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou acertar aqui na mochila e vou prender. Aí eu vou para a máquina e vou passar uma costura bem aqui, ó. Depois eu mostro como que vai ficar. Continuando, então já fiz o pesponto aqui, prendendo já o debrum na parte da frente da mochila. Então, agora nós vamos colocar o cursor. Para colocar o cursor, eu vou abrir um pedaço aqui do zíper, cortar um pedaço dos dentinhos e colocar o meu cursor. Para colocar o cursor, eu coloco na parte onde tem dente e a parte onde eu tirei os dentinhos, eu vou encaixar do outro lado, segurar, encaixar do outro lado, segurar. Pronto, o cursor já está colocado. Agora, nós cortamos essa parte que sobrou, acertamos e vamos passar uma costura auxiliar a volta toda aqui, prendendo o forro e a peça. E partiremos para a montagem da lateral. Colocamos os prendedores, prendendo o forro. Agora nós vamos passar uma costura auxiliar, prendendo a volta toda, porque isso vai facilitar, pode ser uma costura reta ou um zigue. Isso vai facilitar a montagem da peça. Já está pregado o forro no tecido principal, passado um pezinho de reta, assim bem na beiradinha. Então eu vou reservar. Antes de fechar o canal do zíper, eu vou cortar o meio e só vou fechar ele depois. A parte do fole da mochila, eu já vou deixar passado uma costura aqui na beiradinha, prendendo o forro e a parte principal. Lembrando sempre que fica melhor a gente passar a costura do lado do nylon dublado, a máquina vai correr melhor. Depois que nós já preparamos a parte da frente da mochila e das costas e pregamos junto o forro com uma costurinha na beiradinha, nós vamos reservar essas duas partes e vamos começar a fazer o canal do zíper. O canal do zíper são duas faixas de 6,5 por 54 e do tecido principal e duas do forro. Eu não gosto de fazer direto, eu gosto de fazer o sanduíche passando uma costura auxiliar no zíper e depois pregando o forro. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu já preparei aqui com os prendedores, vou para a máquina e passar uma costura auxiliar nas duas partes do canal. Já passamos uma costura auxiliar aqui no zíper, podemos colocar a parte do forro. Agora sim vem o sanduíche. Eu coloco o forro
Vou prender aqui com os meus grampos e vou passar uma costura. Vou fazer isso nas duas partes. Nós já pregamos o zíper, fizemos o sanduíche. O que que tá faltando agora? Agora tá faltando fazer a mesma coisa que nós fizemos no bolso da frente. Passar uma costura aqui, rebatendo os dois lados do zíper. E eu vou aproveitar e já vou passar também uma costura prendendo o forro na parte do fole, para depois fazermos a montagem. Vamos, agora vou explicar como que passa o cursor. Bom, eu já até passei, são dois cursores, deixei esse lado para explicar para vocês como que faz. Então, eu acerto bem, vou tirar os dentinhos de um lado, de um pedacinho, corto, né, os dentinhos, corto meio assim, inclinadinho. Agora, eu coloco onde tem os dentinhos, ponho o carro aqui. E vou pegar aquela parte onde eu tirei os dentes, vou encaixar do outro lado. E vou puxar. E puxo. Pronto. Já tinha colocado do outro lado, para ser mais rápido. Os cursores já estão colocados. Agora sim, eu posso passar uma costura prendendo, porque fica mais fácil. Eu já fiz isso na outra parte, então agora eu vou passar essa costura só para prender. Nós vamos unir a parte do fole com o canal do zíper e passar uma costurinha aqui, os dois lados, para prender. Um prendedor, daí eu vou para a máquina e passo uma costurinha aqui. Bom, depois que nós já costuramos o canal do zíper e o fole, já estão costuradinhos, nós vamos colocar esse acabamento aqui para que este lado e o outro já fiquem acabados quando nós pregarmos a parte da frente e de trás da mochila. Então, eu vou passar uma costura aqui e depois eu vou virar e dobrar um pedacinho, já dando acabamento. Então, nós vamos ficar com essa parte acabada. Eu vou fazer isso agora na máquina e volto para mostrar. Então, passei a costura deste lado, eu dobro para esse outro lado aqui. Esta parte da lateral da mochila já deve estar acabado antes de colocarmos a frente e a traseira da mochila. Bom, antes mesmo de montar a mochila, nós precisamos colocar a alça. Então, nós medimos o meio. Em todas as partes, vocês vão ter que achar o meio mesmo. Então, dobra a mochila aqui no meio e dá um pique com a tesoura. Um pique pequeno aqui. Já pode deixar o de baixo também dado, porque nós vamos precisar desse pique depois, na hora da montagem. Já deixar pronto isso aqui. Bom, essa aqui eu já havia dado, então eu coloco as alcinhas aqui, ó. As alcinhas de carregar, dessa forma. Vocês viram que eu dei uma fechadinha aqui na alça, né? E a alça maior, do ladinho da alça de carregar. E aqui embaixo, aqui é onde começa a curvinha, vocês colocam meio inclinadinho, né? A alça menor, tá? Passa uma costura e já vamos deixar preparado para a montagem. Bom, pessoal, já está fixadas as alças, dado o pique aqui e aqui, aqui e aqui. Então, as duas partes estão com pique. Eu preciso dar também o pique agora na parte do canal do zíper.
Então, eu vou acertar aqui, olha, bem certinho com as laterais, costura com costura aqui, ó. Pra mim poder dar o pique. Costura com costura. E eu vou dar o pique aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Costura com costura. Costura com costura, acerta bem, puxa bem, para não ficar torto. E dá outro pique aqui. Aqui embaixo, a mesma coisa. Ver certinho se tá costura com costura. E vamos dar o pique aqui, ó, dos dois lados. Pique e pique, tá? Vou centralizar com a parte da frente da mochila. Aqui, ó, pique com pique. Nós vamos ter que usar o prendedor. Acerta aqui e acerto aqui embaixo. Pique com pique. Então, nós vamos distribuir os prendedores à volta toda. Nós vamos para a máquina e passar uma costura, ainda não finalizando, porque ainda temos a outra parte para fazer também. Depois nós temos que dar o acabamento em viés. Pronto, pessoal, eu já preguei, já até passei já o acabamento de viés, ó, já ficou acabadinho. Então agora eu vou fazer do outro lado, abrindo um pouco o zíper. E depois nós vamos desvirar por aí. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Deixar a alça para dentro, por dentro. E vamos colocar os nossos prendedores. Pronto, nós já colocamos os prendedores à volta toda, vamos passar a costura e já vamos acabar com o viés. Pronto, nós já passamos o viés por dentro, demos todo o acabamento por dentro, a bolsa está acabada, pregado todo a parte do viés. Nós já desviramos. E pronto, a mochila está acabada. Aqui está o regulador da alça. Bom, esse modelo foi o que nós fizemos na nossa aula. Esse aqui fica como sugestão também, olha, essa outra que eu já havia feito. Então, vocês podem, aqui no final do vídeo, ver como construir um molde. Qualquer coisa, entra lá na minha página, na costura, manda uma mensagem ou mesmo aqui pelo vídeo, que eu, assim que eu puder, eu atendo a todos que me perguntam. E também, se você gostou, dá um joinha, curte lá, se inscreve no canal. E também eu tenho um grupo fechado. Se vocês quiserem participar, eu coloco todos os meus vídeos, passo a passo, as dicas. Prontinho, tá aqui a nossa mochila. Até a próxima aula.